A Defensoria Pública tem uma demanda constitucional a cumprir. Até 2022, precisa estar em todas as comarcas do Estado, segundo uma emenda constitucional. Para a gente ter uma noção, atualmente a Defensoria está em 25 municípios. Em 2013, estava em 63 cidades. Para tentar cumprir a meta estabelecida, a Defensoria está fazendo um planejamento estratégico. Para falar sobre o assunto e explicar melhor o trabalho da Defensoria, eu recebo aqui no estúdio o Gilmar Batista, defensor-geral. Boa noite, bem-vindo, Gilmar. Boa noite, Vitor. Bom, vamos começar. Queria saber o que o senhor explicasse para a gente. Qual o principal problema em se cumprir essa meta de estar presente em todo o Estado? A emenda constitucional 80 é uma emenda de 2014. Então, o movimento de expansão foi no sentido de melhorar a Defensoria e expandir a Defensoria para que até 2022 estivéssemos em todas as comarcas. Como você bem disse, em 2014 nós estávamos em 63. O problema foi que ocorreu uma crise financeira no país e a Defensoria perdeu o orçamento durante esse período. Consequentemente, também perdeu profissionais e fez o movimento contrário à emenda constitucional, fazendo uma regressão, ao invés de uma expansão, conforme estava previsto na Constituição. O maior problema hoje é que nós temos 4 anos, quando a gente tinha 8, agora nós temos 4 anos para cumprir a emenda constitucional 80 e temos uma escassez de orçamento. Nosso orçamento é igual ao que nós tínhamos em 2014. Ou seja, a gente pode focar então que o problema é uma questão orçamentária. Nos últimos anos a Defensoria ficou engessada em termos de dinheiro, né? Sim, o problema é um problema orçamentário, mas também é um problema agora de estruturação, porque nós temos menos tempo para cumprir a emenda constitucional 80. Perdemos defensores. Então, ainda que a gente tenha um orçamento, a gente ainda vai ter que trabalhar muito para chegar em 2022 cumprindo a emenda constitucional, porque perdemos muito tempo nesse período aí de 4 anos. Bom, Gilmar, em 2015, só para vocês de casa terem uma ideia, a Defensoria ela teve um corte de 17 milhões no orçamento. Vocês na Defensoria enviaram um planejamento orçamentário de 66 milhões e acabaram ficando aí com 49 milhões. Se a gente comparar com outras instituições, a Defensoria, mesmo com esse valor aí de 66 milhões, com corte de 17 milhões, ainda é uma instituição que não tem um orçamento tão caro, se a gente comparar com outras instituições. Sim, né? Sim. Comparado com outras instituições, a Defensoria, no sistema de justiça, tem menor orçamento. Né? Um comparativo com a receita corrente líquida do Estado, esse ano a comparação é de que nós teremos 0,32% da receita corrente líquida. Não chegamos nem a 0,5% da receita corrente líquida do Estado. E comparado a outras defensorias também do país, ainda o nosso orçamento é o menor de todas elas em comparativo com a receita corrente líquida. A gente sabe que existe realmente um problema que não dá para se estruturar uma instituição do dia para a noite, mas é preciso já começar a fazer um planejamento para que isso aconteça ao longo dos anos. É para isso que vai servir o nosso planejamento estratégico, para traçar as estratégias, ver quais são as prioridades a serem alcançadas e, com base nisso, na escassez de recurso pessoal, recurso financeiro, aplicar melhor esses recursos para a gente ir nesse sentido que a lei determina, que é estar em todas as comarcas até 2022. Explica para a gente essa questão orçamentária, como isso acaba afetando o trabalho de vocês, o atendimento da Defensoria. Como eu disse no início, hoje está presente em pouco mais de 20 municípios aí do Estado. Antes era 63, isso. Quase todos os municípios. De que forma isso afeta o trabalho, essa falta de dinheiro? Afeta de todas as formas. Primeiramente, em 2015, nós tínhamos 217 defensores, hoje estamos com 156. Quer dizer, a carreira, quando ela não é valorizada, esses profissionais vão para outras instituições e para outras defensorias de outras unidades da federação. Então, primeiramente, ela já afeta no quantitativo de defensor. E depois, na manutenção das unidades da Defensoria e na expansão do atendimento, porque não é só o defensor que precisa para se fazer o atendimento à população, precisa de uma estrutura mínima. E com falta de recurso, isso acaba se perdendo e a população sendo prejudicada no atendimento. O senhor falou da questão do defensor. Hoje a gente tem 156 defensores atuando. Sim. O salário do defensor público aqui no Estado é muito baixo, se a gente comparar com outros estados? Sim. Também estamos nessa questão salarial, nós estamos também na pior remuneração do país. A pior. É a pior. Então, assim, a gente sabe que o salário para o setor privado ou para o cotidiano da população,
É um salário bom até, porque ele chega inicial em R$10.500. Só que esse profissional tem condição de ganhar o dobro, até o triplo, em outras defensorias, em outra carreira jurídica com maior estrutura, com melhor planejamento. Então acaba saindo, inclusive, muitas pessoas aqui do próprio Estado. Mas o foco não pode ser hoje no planejamento essa questão de remuneração. Isso passa por isso também. Mas a gente tem que otimizar esse serviço, esses recursos, para atender melhor a população do Estado e, lógico, que a valorização da carreira é consequência desse trabalho. Entendi. Gilmar, explica para a gente um pouquinho, você falou dessa questão do planejamento estratégico, até citou antes um pouco, mas eu queria saber como é que está o trabalho hoje, da estruturação desse planejamento. Já está estruturado? Quais são os principais pontos que vocês já estão discutindo? Existe alguma previsão de quando esse planejamento já esteja prontinho mesmo para vocês pôr em prática? Sim, nós estamos tentando finalizá-lo até junho. O planejamento, nós já fizemos reuniões, já está em bem adiantamento, já discutimos os problemas que nós temos, né, e assim, nós temos um foco que é fazer o atendimento da população com o menor recurso possível. A Defensoria é criativa, né, nesse sentido aí. Tanto é que, com mesmo escassez de recurso, com todos os problemas financeiros que nós temos, já ganhamos prêmio Inovar, ganhamos prêmio nacional, e a gente tem essa expansão, é natural do defensor. Então, o que a gente pretende fazer, talvez hoje, é regionalizar as defensorias, né, de forma para atender as comarcas menores, sem necessidade de ter um defensor permanente naquele local, mas atendimento por uma extensão, por uma acumulação, e fazer com que os núcleos dessas cidades, nós temos núcleos bons, polos, estejam com a lotação já preenchida para também atender as populações dos núcleos maiores. Então vocês estão otimistas de cumprir essa meta? A gente pretende, vamos fazer tudo para cumprir até 2022. Até 2022, né? Bom, para o pessoal de casa, para a gente entender a importância da Defensoria Pública, depois a gente falar da questão do orçamento, da questão de salário, que é muito baixo aqui no Estado, eu queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa qual a importância da Defensoria Pública, como é que ela serve ao cidadão. A Defensoria, ela é a porta de entrada de todas as ações para o Poder Judiciário das pessoas que não têm condições de arcar com o advogado e nem pagamento de custos judiciais. Então, no setor de saúde, na área de saúde, na área de educação, no sistema prisional, na área de família, civil, todas essas pessoas, elas demandam a Defensoria. Hoje são em cerca de 80% da população capixaba, são em potencial um usuário da Defensoria Pública. 80% dos capixabas. 80% dos capixabas. Então, quando a Defensoria não presta esse atendimento à população da forma que tem que prestar, essa população toda fica prejudicada, porque muitas das vezes elas ficam sem acesso à justiça. Então, a importância de uma defensoria estruturada, ela vem justamente na proteção do direito das pessoas mais necessitadas. E hoje, necessitado não é só aquele que recebe pouco, mas o vulnerável também, juridicamente, como o consumidor, o idoso, a mulher vítima de violência. E assim, é uma cadeia de pessoas, né, cidadãos, que ficam desprotegidos sem atendimento e sem acesso ao Poder Judiciário e à Justiça. É um papel social extremamente importante, né? É muito importante e ele equilibra muitas das vezes os conflitos sociais que a gente vive. Pois é, a gente recebeu aqui no estúdio o Gilmar Batista, ele é defensor geral. A gente viu a importância da Defensoria Pública para a população. 80% dos capixabas dependem aí da Defensoria Pública. A gente espera com certeza que em 2022 vocês consigam aí atingir a meta estabelecida, né, de ter defensor público em todos os municípios do Estado, e agradeço a presença do senhor. Eu que agradeço, só gostaria de frisar que não é uma meta, é uma obrigação do Estado até 2022 cumprir com a emenda constitucional 80. 2022 a gente vai atrás para ver como é que está, espero que sim, com certeza é uma meta já estabelecida.